Olá, que tal? Buenos dias a todos. Tudo bom com vocês, meus amores do oitavo ano? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Bom, na nossa classe de hoje, me baseando, né, na aula passada, o que eu pude perceber é que vocês tiveram algumas dificuldades, eu acredito, na questão da compreensão do complemento direto e do complemento direto, no caso, que é o que nós estamos vendo, tá? Tanto é que só 2 alunos me mandaram as orações, então eu estou esperando as orações dos demais, porque são muitos alunos, né? São 38 alunos, e eu estou esperando as outras orações, tá? Por favor, me enviem. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, como eu disse, a gente vai continuar falando de pronomes complemento, né? Pronombres complemento direto, tá? E a gente vai dar uma reforçada. Hoje eu vou reforçar um pouco mais, esclarecer mais as dúvidas, coloquei mais exemplos nesses slides, coloquei mais situações para que vocês possam aclarar, né? Para que vocês possam abrir a mente de vocês um pouco mais para esse assunto, porque ele é simples, mas se não tiver atenção, tá? Se não tiver um conhecimento prévio, você pode sentir alguma dificuldade na compreensão desse conteúdo, tá? Lembrando, estamos estudando pronombre complemento direto, né? Los pronombres de complemento direto. E depois a gente vai ver os pronombres de complemento indireto, tá? Então, vamos nos atentar somente aos pronomes complemento direto nesta aula, ok? Bom, os pronomes complemento direto e indireto, eles correspondem em português ao objeto direto e indireto, né? Tais pronomes são aqueles que, como o próprio nome já diz, os pronomes complemento, eles vão substituir, né? Eles vão complementar um verbo, um substantivo ou ainda um adjetivo, tá? Então, é isso que você vai complementar, é isso que você vai substituir, ok? Bom, vamos lá. Uma outra coisa também. Vocês têm que saber o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, tá? Bom, coloquei aqui alguns exemplos para que nós possamos analisar, para que vocês saibam o que é um complemento direto e o que é um complemento, um objeto direto, o que é um objeto indireto, para que assim vocês, em língua portuguesa, vocês possam entender e assim compreender também em língua espanhola, tá? Bom, vamos para o nosso primeiro exemplo. Carmen comprou um regalo para Juan, tá? Quando eu digo assim, Carmen comprou, eu tenho Carmen, que é o que? O sujeito da minha frase, da minha oração, que é quem pratica a ação, então é o sujeito. E eu tenho o meu verbo, comprou, tá? O que vem depois do verbo, que complementa o meu verbo, que complementa a ação de Carmen, é o meu objeto direto ou indireto, tá? O que é um objeto direto? É o complemento que vem depois do verbo sem o auxílio de uma preposição, né? Quando eu digo Carmen comprou um regalo, né? Um regalo é o quê? É o objeto direto do meu verbo, não é isso? Do verbo comprou. Comprou o quê? Um regalo, tá? Para quem? Para Juan, que aí no caso é o objeto indireto, que a gente ainda não vai entrar nessa parte hoje, ok? Entendido o que é um objeto direto? Certo, é o que vem após o verbo, o complemento do verbo, sem o auxílio de uma preposição, ok? Certo. E o que a gente vai fazer com os pronomes complemento, né? Com os pronombres complemento direto? A gente vai substituir o objeto direto, né? No caso, eu tenho a oração Carmen comprou um regalo, né? O que eu vou substituir? O meu objeto direto. Cadê o meu objeto direto? Um regalo. Então, é o que eu vou substituir, tá? Como que fica na substituição? Carmen lo comprou para Juan, né? Carmen lo comprou para Juan. O meu pronome complemento direto, né? Lo está substituindo o meu objeto direto, um regalo, ok? Compreendido essa parte? Muito bem, vamos para o próximo exemplo, né? Juan regalou a sua novia com flores, né? Quando eu digo Juan regalou a quem? A sua novia, né? Com flores.
Tá, o que eu vou substituir? Eu tenho o meu sujeito da oração, né? Isso, quem é o meu sujeito da oração? Juan. E tenho o meu verbo, não é isso? Regaló. Regaló a quem? A su novia, tá? Bom, Juan regalou a sua novia com flores. O que eu vou substituir? Eu vou substituir o que vem após o verbo. No caso, a gente está estudando objetos diretos, então, pronombre de complemento direto, então a gente vai substituir o objeto direto, que é o que? A su novia. Como que vai ficar com a substituição? Juan la regaló com flores, né? O meu pronombre complemento direto, la, está substituindo o meu objeto direto, a su novia, ok? Agora ficou melhor para que vocês possam entender? Então é isso. Los pronombres de complemento directo van a sustituir el objeto directo, o sea, el complemento del verbo sin o auxílio de uma preposição, certo? Ok? Vamos continuar. Bom, vamos lá. Pronombre, complemento directo e indirecto, né? Vamos lá. Se refiere a la persona, animal o cosas sobre los que recaen directamente la acción del verbo, né? Isso eu já expliquei. He encargado um ramo de flores. Lo he encargado, não é isso? Então, lo está substituindo o quê? Um ramo de flores, ok? Certo? Bom, para conhecer el complemento directo en una oración se puede sustituirlo por los pronombres, né? Lo, las, los y las, tá? En las oraciones pasivas pasa a ser sujeto, né? El ramo ha sido encargado, tá? Puede ir sin preposición ou com uma preposição somente, nesse caso, que somente com a preposição a. É a única preposição que em língua espanhola, né, vai no objeto direto, tá? Não tem nenhuma outra preposição que se usa no objeto direto, ok? Vamos lá, como que fica? Pablo invita a su amigo, né? Pablo lo invita, tá? Então, nesse caso, bem aqui, usa somente esta preposição, esta única preposição em língua espanhola, ok? Entendido quais são os casos que eu vou usar o pronome complemento direto, certo? Ou o pronombre complemento direto, tá? Pronto. Mais exemplos para que vocês possam compreender ainda melhor, tá? Donde recibes el correo? Né? Donde recibes, né? Recibes é o que? O meu verbo. E o complemento, o meu objeto direto é el correo. Então, eu identifiquei o meu objeto direto e agora eu vou substituí-lo. El correo é o que? É um substantivo masculino e está no singular. Então, eu vou usar o meu pronome complemento correspondente, que é o lo. Lo recibo em casa de mi hermana, né? Então, eu recebo o correio, né? A correspondência na casa de minha irmã, tá? Outro exemplo. Que películas te gustan más, né? Las de terror. Então, películas é o que? É o meu objeto direto e eu vou substituir pelo que? Pelo pronome complemento correspondente. No caso, películas, né? O que? Substantivo masculino, está no plural, então eu substituo por las, que é o pronome complemento correspondente, certo? Bom, vamos lá. Vocês precisam conhecer a tabela, né? A tabela dos pronomes complemento direto e indireto. Como eu disse, nós vamos, por enquanto, só nos atentarmos aos pronomes complemento direto, tá? Então, a gente vai ficar aqui nessa partezinha aqui, ok? Bom, primeiro nós precisamos saber quais são os pronombres personales, né? Quais são? Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos e ellas, né? Quais são os pronomes de objeto direto correspondente? O yo é o me, o tu é o te, o usted é o lo, o lá, e ele, ella, lo e lá, e o nosotros, nos,
o vosotros, os e ustedes, los e las, né? E o ellos e ellas, los e las, ok? O te e o me, eles vão lá pros pronomes de objeto indireto, tá? Então, vocês já sabem, né? Lo, la, los e las, pronome de complemento direto, ok? Então, vamos lá. Pronto. Aqui eu coloquei, né? Vocês aprenderam a tabela, certo? Aprendam quais são os pronomes complemento de objeto direto, tá? Os pronomes complemento direto, né? Observem, aprendam, e as pessoas correspondentes, os primeiros pronomes personais, depois os pronomes complemento direto, tá? Correspondentes, para que vocês possam associar nas orações. Agora aqui, eu peguei um exemplo, né? Algumas orações que a Catarina me mandou, pedi permissão para ela, para que eu pudesse usá-los, para mostrar a vocês, para vocês terem uma ideia de como que faz. Não sei se vai ficar bom aí na imagem de vocês, porque ela fez de lápis, né? Então, vamos lá, mas eu vou ler para vocês, tá? Ahora encontré a Amanda en la escuela. Compró un par de zapatos en la zapatería. Marina lavó sus manos con agua y jabón, né? Yo conocí Pedro y Gustavo en mi casa. José convidó, ou no caso sería invitó, sus primas para su fiesta. Usted encontró su hermano en el patio. Ella oía a Carlos cantando muy bien. El jantar. Yo preparé el jantar, né? Llamamos las niñas en la calle, né? No caso, certo? Então, vamos lá, ok? Aqui ela colocou as orações normalmente, tá certo? Ela elaborou suas orações e nesse slide aqui ela fez as substituições, tá? Então, vamos comparar. Bom, na primeira oração nós temos: ahora encontrei a Amanda en la escuela. Como que fica substituindo? Ahora la encontré en la escuela, né? Ahora encontré quem? Amanda, não é isso? Então, Amanda é o meu complemento do verbo, é o meu objeto direto. O que eu fiz? Substituir pelo pronome complemento correspondente. Se Amanda é um substantivo feminino, está no singular, então o meu pronome, no caso Amanda é ella, né? Corresponde a ella nos pronomes personales. Então, o meu pronome complemento correspondente é o la. Ahora la encontré en la escuela, certo? Segunda oração. Comprou um par de zapatos en la zapatería, né? Como que ficou? Lo compró en la zapatería. Então, no caso, comprei um par de sapatos, né? Um par de sapatos é o que? É o meu objeto direto, é o que vem depois do meu verbo. É um nome masculino, está no singular, então qual é o meu pronome correspondente? Meu pronome complemento correspondente? Lo, então fica como? Lo compré en la zapatería, tá? Vamos analisar mais um. A minha terceira, tá? Marina lavou sus manos com água e jabón, né? Marina lavou o quê? Sus manos. Então, sus manos é o complemento do meu verbo, o meu objeto direto, certo? Quando eu o substituo, fica assim: Marina las lavou com água e jabón, certo? Então, tá aí mais alguns exemplos para que vocês possam entender ainda melhor este assunto, ok? Muito bem. Sigamos. Pronto. Agora nós vamos falar de uma outra questão também, tá? A questão da colocação pronominal, né? O que é a colocação pronominal, né? Os pronomes átomos, a colocação pronominal ou colocação pronominal é onde eu devo colocar o meu pronome complemento, tá? O meu pronome complemento direto ou indireto, dependendo do caso, tá certo? Em que situações eu vou usar antes e em que situações eu vou usar após o meu verbo, tá? Na primeira situação,
Os pronomes átonos, eles aparecem proclíticos, ou seja, antes do verbo principal, tá? Isso dá-se o nome de proclítico, né? Quando estiverem conjugados em qualquer tempo do modo indicativo e do modo subjuntivo, tá? Então, em qualquer tempo do modo indicativo e do modo subjuntivo, eu vou usar o meu pronome complemento direto ou indireto antes do verbo. Por exemplo, te llamo, né? Ou te llamó, ou te llamé, né? Ou te llamaste. Se está conjugado no indicativo, em qualquer tempo do modo indicativo, em qualquer tempo do modo subjuntivo, vem sempre antes do verbo. Nos llamaba, né? Se los llamássemos, tá? Então, nessas situações, eu coloco o meu pronome complemento direto ou indireto, dependendo da situação, antes do verbo, ok? Bom, segunda situação, né? La segunda situación. Os verbos conjugados nesses modos, no imperativo afirmativo, no infinitivo ou no gerúndio, eles apresentam o quê? Pronomes átonos enclíticos, ou seja, depois do verbo principal. Então, se os verbos eles estiverem conjugados no imperativo afirmativo, no infinitivo ou no gerúndio, o meu pronome complemento ele vai vir após o meu verbo, tá? Então, você tem que analisar essas situações. Tá no imperativo afirmativo, dando uma ordem, fazendo uma sugestão, fazendo um pedido, isso é imperativo afirmativo, então eu coloco o quê? Ele depois do meu verbo, certo? Se tá no infinitivo, ou seja, se ainda não foi conjugado, vai depois do verbo. Se está no gerúndio, né, a situação acontecendo, vai depois do meu verbo, ok? Alguns exemplos, tá? Llámalos, né? Chama-os. Isso aqui é o quê? Imperativo afirmativo. Eu estou dando uma ordem. Quando eu digo assim, voy a llamarlos, o verbo llamar está no infinitivo. Observe pela terminação AR. Então, não foi conjugado ainda. O meu pronome complemento vai após o meu verbo. Não é separado por hífen que nem em língua portuguesa, não, tá? É tudo junto, ok? E na outra situação, que é uma situação de gerúndio, estou llamándolos, né? Do mesmo jeito, vai após o meu verbo, ok? Entendido? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado mais esclarecido ainda, tá? Bom, outras situações. No modo imperativo negativo, o pronome aparece anteposto ao verbo, ou seja, vem antes do verbo, tá? No modo imperativo afirmativo, ele vem após o verbo, e no modo imperativo negativo, ele vem antes do verbo. No los llames. No modo imperativo afirmativo, tem plasmos, né? Que é a perda de letras, tá? Das formas verbais que acompanham os verbos nos e os. No caso, quando você tiver o nos outros ou vos outros, né? Que você vai conjugar este verbo nessas duas pessoas, no nós outros e no vós outros. Como que fica? Lavemos-nos, né? Então, lavemos, tá? Fica desta forma. Respetad, né? Vosotros os respetad. Como é que fica? Respeta-os, né? Respeitai-vos. Então, fica dessa maneira. Houve a perda do S e do D, e eu acrescento somente o meu pronome complemento correspondente a essas pessoas, que no caso dos nós outros é o nos, e no caso do vós outros é o os. Então, houve aí a supressão dessas duas letras, ou seja, da perda dessas duas letras, no nós outros e no vós outros, ok? Certo. Bom, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado mais claro ainda, para que assim vocês possam me enviar as 20 orações que eu pedi na aula passada, que eu ainda estou esperando. Não sei se vocês estão observando, mas eu estou dando pontos, tá? Então, por favor, me mandem, compareçam com as atividades de vocês, para que eu possa avaliar, para que eu possa ver se vocês estão compreendendo ou se não estão, porque o retorno foi muito pequeno. Então, eu preciso saber de vocês, estão compreendendo? Quais são as dúvidas de vocês? Para que vocês possam
para que eu possa, assim, procurar meios de esclarecer ainda melhor o assunto para vocês, tá? Além das orações, não sei se vocês fizeram, preciso saber se sim ou se não. Para quem não fez, faça, tá? E ainda vocês vão fazer a atividade do livro, página 97 a 101, tá? Buenos días a todos, buena clase, tá? Muchos besos, hasta la próxima clase.